Ó, eu acho que ninguém usa a disciplina, assim, por acaso. Todo mundo quer ter um resultado no final. Então, a disciplina é você ter um comportamento ali repetido, né? Durante um certo período para ter um certo resultado. Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida. Eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí. Você quer uma ajuda com o financiamento, escolher o imóvel, vender, comprar, ou até mesmo conseguir seu visto de investidor aqui nos Emirados Árabes? Independente do lugar que você estiver no mundo, a Bela Vista é a melhor para ajudar a vocês nesse processo aí. Então, se tiver interesse, entre em contato com eles, vai estar aqui na descrição, no QR Code. Eu tenho certeza que todo mundo vai te atender lá com o maior carinho. É isso, meu amor? Isso. E hoje o que nós vamos falar? Hoje a gente vai falar sobre disciplina com uma convidada muito especial, né, meu amor? Hoje vamos falar bastante sobre disciplina, que nós estamos começando, agora o ano de 2025. E muita gente colocou a disciplina como uma palavra-chave para esse ano, então nós vamos discutir bastante sobre isso. E a Júlia vai apresentar nosso convidado especialíssimo de hoje. A nossa convidada hoje é minha irmã, Thaís Almeida. Ela é sócia proprietária da Pássaros e Companhia, corredora e médica veterinária. Seja bem-vinda, Tata. Muito linda. Muito feliz de estar aqui, conhecendo a casa de vocês, conhecendo o podcast, né? E de estar aqui. É isso, seja bem-vindo. Nós queremos ouvir bastante, conhecer da sua história. Tata é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. É minha mãe, uma das pessoas que põe uma coisa na cabeça e vai até o final. É igual um reloginho. Conta pra nós um pouquinho da sua história aí pras pessoas. Oi, gente, eu sou a Thaís. Eu tenho 23 anos, trabalho lá na loja, né? Tem 11 anos, a loja da nossa família mesmo. Formei em medicina veterinária, né? Que já tá no ramo ali da loja. E há 1 ano e meio eu comecei a correr também. E foi picada pelo vírus da corrida. Já faço academia há 4 anos e comecei a correr. E a corrida me ajudou muito a ser mais disciplinada também. O que é disciplina? O que você acha que é disciplina? Eu acho que ninguém usa disciplina assim por acaso. Todo mundo quer ter um resultado no final. Então, a disciplina é você ter um comportamento ali repetido, né? Durante um certo período para ter um certo resultado. Disciplina é isso. E como é que você começou na corrida? O que te fez dar essa chavinha, você ter essa disciplina na corrida, igual você tem hoje? Eu comecei a correr, vai ser até engraçado contar, mas eu comecei a correr justamente quando você mudou pra cá. Foi? Foi. Foi uma terapia, foi? Isso aí é Brasil. Foi 1 mês depois que você mudou pra cá. Acho que a primeira vez que você correu foi com a Rafa. Parece que a Rafa tava com... Eu fui em uma prova acho que foi dia 8 de setembro do ano que você mudou. Foi isso mesmo, 2023. Eu não sabia isso, não é? Tipo assim, acaba que a gente já tinha a nossa rotina ali e a Júlia mudar mexeu muito comigo. Então eu vi que eu precisava me desafiar de uma certa forma. E eu já gostava de correr, mas eu corria assim... Em dias aleatórios, quando tava corria muito pouco, só o quanto eu queria. Então eu falei assim, acho que a corrida vai me ajudar pra eu me impulsionar mais pra eu ir pra frente. E aí foi quando eu fui na primeira corrida, não era nem corrida, foi a de supermercado lá da cidade, era só um treinão. Eu fui naquele mesmo dia, eu já me inscrevi na assessoria e comecei a correr, não parei mais depois daquele dia. Recorde atrás de... Que foi no dia que eu mudei pouco depois que eu mudei. Você mudou, tinha 1 mês praticamente, você tinha mudado. Legal. Sensacional. Ajusta o seu microfone aí, fala aquele mais... É isso aí. A disciplina na sua vida, eu imagino que não tenha sido só na corrida, porque desde que eu conheci a Júlia e te conheci, você também sempre foi disciplinada com os estudos, com sua alimentação, com a sua oração que você faz todo dia. Desde quando na sua vida você falou assim, não, agora eu preciso tomar a disciplina como uma palavra importante para minha vida, senão eu não vou alcançar nada. Sim. Eu acho que, de certa forma, eu sempre fui em alguma área, mas eu não entendia que eu estava sendo. Então, eu não usava isso pra tudo na minha vida e ao meu favor. Era um comportamento, mas não intencional. Isso. Igual, desde nova eu gostava muito de estudar, gostava de ler. Então, eu estudava pra tirar nota boa. Era isso. Eu gostava de tirar nota boa. O nomezinho dela lá na... A gente é bem diferente nessa questão, gente. Que eu não era essa pessoa que gostava de ver meu nome lá em cima, não.
E eu era muito observadora, assim, também. Então, eu via que eu não era a mais inteligente da sala. Eu nunca seria aquela pessoa que pega rápido. Mas eu percebi que se eu me dedicasse, meu nome poderia estar lá também. Então, desde nova, eu comecei a estudar pra isso. Mas o resto das outras coisas, Não era tão dedicada assim. nada não, era só isso mesmo. Aí, conforme o tempo foi passando, né, a gente vai crescendo, vai amadurecendo também, eu vi que pra mim ter alguns resultados, né, eu teria que ser disciplinada em muitas coisas, né? Não, só uma não bastava. Então, eu entrei na academia e aí a chavinha já mudou também. Eu vi que só ir na academia não era o suficiente, eu teria que me alimentar melhor. Na academia eu mudei mais, foi minha alimentação. Então, aí você começa, né? Vai aquele todo processo. E conta pras pessoas o que você faz hoje em dia pra a questão da alimentação, porque é uma coisa que eu comecei tem pouco tempo, o William já fazia também, mas que te ajudou muito a ter disciplina, porque foi uma das coisas que você faz todo final de semana. Sim, só pra ressaltar pras pessoas, nada é do dia pra noite, né? Então, tem um processo longo, tem 4 anos que eu tô na academia, e hoje, assim, eu consigo fazer com mais facilidade. Então, todo final de semana, no domingo ali, eu tiro 1 hora, faço todas as minhas marmitas, e isso ajuda muito, porque eu já sei o que eu vou comer no almoço, eu já sei o que eu vou comer na janta. Então, eu não preciso ficar preocupada com comida no meu dia a dia. Eu já sei o que eu tenho que comer. Então, eu já tiro essa preocupação. Então, se eu vou comer, é só pegar ali, já tá pronto, e é isso. Uma coisa que eu acho legal, eu admiro muito em você, é que isso é uma coisa inegociável. Das vezes que a gente foi pro Brasil de férias e, enfim, a gente ficou lá na sua A casa. gente comendo tudo errado, ela lá na marmita com ketchup. E não, nem é só isso, mas eu percebi porque às vezes a gente saía, chegava um pouco mais tarde e a sua marmita, você tinha que preparar a sua marmita pra semana, pros dias seguintes. Independente, na hora que a gente chegava, você ia pra cozinha e ia preparar a marmita. Era inegociável. Eu admiro muito isso e isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque, infelizmente, isso é de ser humano, mas é muito difícil. Às vezes a gente negocia tanto. Ah, não, só hoje. Ah, não, só amanhã. Ah, só dessa vez. Ah, mas tá bom. Esse mais tá bom. Ah, mas pelo menos, o mais pelo menos é uma coisa que eu tô tentando abolir da minha vida. Porque o mais pelo menos, ele é uma desculpa pra você não fazer. Então eu tô tentando abolir, isso é difícil. E chegar 11 horas da noite e ainda preparar uma marmita pro dia seguinte, pra semana seguinte, é uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas não fariam. Então isso é uma coisa que eu admirei muito. Muito bem. Hoje eu consigo perceber que se a gente não levar a sério os compromissos que a gente faz com a gente mesmo, a gente nunca vai ter o resultado que a gente quer. Então, eu sei que se eu falhar uma semana, ela vai pesar muito ali no final das contas. Se eu for fazendo isso repetidamente, né? Uhum. Se toda semana eu falhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu não vou ter o resultado que eu quero. Isso é bom. Você não, em certos momentos da sua vida, você não ter disciplina, já te trouxe alguma coisa ruim, tipo, alguma coisa negativa? Uma coisa... Às vezes. Conta pra nós uma situação, um exemplo. Deixa eu A gente pode citar um exemplo que a gente tinha muito, era a questão a gente era muito impulsiva. Quando a gente não comia certo, a gente comia muito errado. Sim. A gente afundava na comida, literalmente. O que eu tive mais dificuldade, assim, na minha trajetória assim mesmo foi a alimentação. Tanto que hoje, depois de 4 anos, que eu consigo fazer certinho. Quando eu comecei na academia mesmo, eu fiquei 1 ano indo na academia e não tive resultado praticamente nenhum. Foi 1 ano, assim, quase jogado fora. Melhorei, mas foi muito pouco, porque eu ainda, final de semana, eu comia muito. Durante a semana, eu dava umas escapadas. Então, eu vi que eu perdi 1 ano ali. E a gente dava aquela escapada, né? Que a gente não comia, não era uma coisinha assim pouco, a gente literalmente descontava na comida. Coisa. Pode falar. Pode falar. É interessante você falar que às vezes ali você escapava um pouquinho aqui durante a semana, um pouquinho ali e perdeu 1 ano. Em relação à academia, cada um tem um objetivo. Cada pessoa tem um objetivo diferente, mas eu percebo que a Júlia é muito competitiva e você também é. Você pode assumir, mas você é muito competitiva. Eu também sou muito competitivo, não vou tirar o meu da reta não, mas a competitividade ela é importante pra gente conquistar aquilo que a gente quer. Mas o fato de você falar que você perdeu 1 ano é porque os seus objetivos eles eram muito ambiciosos para aquela atividade que você estava exercendo. Porque tem muita gente que não está preocupado em ter performance, em correr, em abaixar o tempo e conseguir uma quantidade de massa muscular. Às vezes a pessoa ela só quer manter o corpo dela ou manter a saúde. Só que
o nível de disciplina que essa pessoa precisa é diferente do nível de você, por exemplo, que quer alta performance. Baseado de onde você tá e para onde você vai. Então, quando a gente fala, às vezes as pessoas podem até falar assim, mas você foi à academia e tá falando que perdeu 1 ano. Mas não é, porque relacionado ao seu objetivo, aquilo não te ajudou, te manteve no mesmo lugar. Se não te levou pra frente, tá fora do seu objetivo. Eu acho que isso realmente, a gente tem que definir isso no início, né? Por que eu vou ir na academia, por que eu vou fazer dieta. A meta tem que estar bem Tem clara. que estar bem claro, porque até pra você não se frustrar e não chegar ao ponto também de se cobrar demais, né? Isso eu também aprendi muito no caminho, né? Quando eu comecei, eu fui mais... Foi questão igual a Júlia mesmo, ela mudou. Na época também foi quando a gente perdeu o pai, então... Eu entrei na academia, mas por uma questão psicológica. Mas acaba que depois, com o tempo, a gente vai, né, tendo umas metas. Foi 1 ano perdido, que eu digo, porque eu não tive praticamente resultado nenhum, né? Eu só fui na academia, mas me ajudou muito psicológico. No meu psicológico me ajudou muito, assim, pra eu ficar mais tranquila, assim, né? É importante falar isso, porque eu sei da história de vocês, né? Vocês me contaram como foi a situação. Você já tinha me falado que você entrou na academia por causa disso. Por mais que você não tenha tido resultado físico como você esperava, mas foi um processo que fez parte do que você é hoje. Pra você ter performance hoje, isso fez total diferença lá atrás. E às vezes as pessoas acham que a gente faz uma coisa só pelo físico ou performance. Não é. Igual, naquela época eu comecei a fazer terapia também. E uma das recomendações da psicóloga foi... Eu ia fazer uma atividade física, me socializar mais, porque eu sou muito tímida. Então, naquela época, eu me fechei mais ainda. Então, isso me ajudou muito, porque eu fiz muitas amizades na academia, comecei a circular outros ambientes. Se eu não tivesse feito isso naquela época, hoje em dia também eu nem corria, né? Então, Posso colocar uma polêmica? Pode. É porque eu tenho um pensamento, que você falou, interessante. As pessoas acham que você vai na academia por causa da estética. Eu percebo... igual aquela moça lá do Instagram. University of my mind. É da minha cabeça. Mas baseado na experiência dos quase 10 anos que eu vou na academia e tenho esse estilo de vida, geralmente as pessoas que vão na academia simples e puramente por estética, elas não têm disciplina para manter isso a longo prazo. Porque se frustra, porque demora pra você ter resultado. E uma coisa que eu aprendi também, igual... Hoje eu não tô no meu melhor físico. Já estive. Mas eu vi que pra me manter aquele físico, eu teria que ser 100% disciplinado. E pra minha vida, o estilo de vida que eu tenho hoje, igual, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer muitas coisas. Então, não permite eu ser tão rigorosa comigo mesma. Igual, imagina eu viesse pra cá e eu fosse comer minhas marmitas, por exemplo. Chegar lá na sua casa e falar, Júlia, vou fazer minhas marmitas aqui, tá? Não vou comer nada diferente. Mas é isso, a gente não tá naquela alta performance, né? E você se preparou o ano inteiro, você teve os resultados que você esperou o ano inteiro, você alcançou seus objetivos. Agora é o momento de comemorar. Isso. De aproveitar. A gente tem que deixar isso bem claro pra gente também, do momento que a gente tá na vida. Pra ficar tudo, você não se frustrar, né? Se cobrar demais. Igual eu vim pra cá, eu vou comer o que a gente for sair, vou experimentar, conhecer os lugares. Nesse momento, não precisa de eu ser tão rígida comigo. Voltando agora pra casa, aí sim, vou fazer minhas marmitas, vou voltar tudo ao normal. É isso. E a gente conversa muito isso, a gente tem falado muitas semanas, que a gente tá tirando literalmente férias essa semana, né? A gente tá se permitindo comer algumas coisas que a gente não come normalmente, mas a gente já sabe o caminho, e o nosso corpo pede isso. Então eu sei que quando passar a semana, enfim, acabar esse período de férias, na segunda-feira, eu vou voltar no jeito que eu tava, melhor ainda, com os objetivos que eu tenho pra esse ano. Só que para chegar nesse nível de disciplina, não é da noite pro dia, igual você falou. É um processo devagar, que você vai cometer erros, e aí você vai ter que respirar e voltar atrás, começar de novo. E as pessoas às vezes não entendem isso. E acabam se frustrando, não é pra mim, eu não dou conta, eu sou fraca, e larga o processo. E isso entra a questão da procrastinação também, né? Você começa a procrastinar, começa a dar desculpa, hoje eu não vou, porque eu tô muito cansada. Mas eu comi errado hoje cedo, eu vou comer errado hoje mais um dia que tá tudo certo. Uma coisa, assim, que eu observo, acho que a gente não tem que ser perfeito no início, né? Igual eu fui 1 ano só na academia. Eu não segui a alimentação certa, não mudei nada além disso. Eu fui na academia. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. Vou começar a ir na academia, pronto. Conforme o tempo for passando, a gente vai aprendendo e ligando as coisas uma na outra, né? Então, dá o primeiro passo, começa a fazer alguma coisa. Com o tempo, as outras vêm junto, né? Você aprende a fazer outras coisas junto. Tá.
Disciplina. Nós estamos falando de treino, de alimentação, mas vamos pegar agora para a área dos estudos, que eu também sei que você é muito disciplinado. O que você fez lá no início, quando você percebeu? Eu acredito que a sua disciplina nos estudos foi muito parecida com a minha quando eu comecei. O que me fazia ter disciplina? A minha mãe tem um ditado que ela fala que eu nunca vou esquecer, que é falar como se, às vezes quando eu fazia alguma coisa errada com os amigos e tal, aquela coisa de criança, adolescente, ela falou assim, você quer aparecer? Então aparece pelo menos com uma coisa boa, parece que você é inteligente. E aquilo me gravou de uma forma tão forte que eu percebi que quando eu começava a estudar, eu começava a me destacar de forma positiva. Que a professora gostava do que eu estava fazendo, a qualidade que eu estava fazendo era boa. Quando na sua vida você falou assim, não, agora eu vou começar a ter disciplina e vou ver o que isso vai acontecer. Porque o resultado disso a gente já sabe, isso te trouxe evidência. Mas quando que virou essa chave? Virou isso. Assim, eu acho que na vida a gente vai indo assim, se a gente deixar, a gente vai pra caminhos muito bons ou se não pra caminhos muito ruins. Então, eu nunca gostei de ser uma pessoa ruim, tipo assim, ficar na média ali dos ruins. Eu sempre quis ir pro lado bom. Eu não queria exatamente o que você falou, eu não queria me destacar Por coisa ruim. por coisa ruim. Eu já tinha o meu jeito mais E retido. já tinha um exemplo, né, de um caminho ruim. Não quero ser aquele. De que eu, gente? Eu ia... Ô, cara, eu não ia... Demorou, quanto tempo de episódio? Demorou muito. Mas é a verdade. Eu era o espelho da Thaís. E eu passei por situações que eu tenho certeza que a Fábio, assim, eu não quero ser igual a Júlia. Porque eu realmente não estudava. Na minha época de escola, Como deu errado, ela já sabia já. e ela tinha isso como exemplo. Eu tinha a Júlia como exemplo, hein? Fale-me mais sobre como você me ajuda. Vamos deixar isso para outro sócio. Mas eu vejo mais pelo meu jeito mesmo. Eu via que eu teria que me destacar de alguma forma. Não seria igual a Júlia, é muito comunicativa. Já era mais pra frente. Então, se eu fosse contar só com isso de mim, eu não ia, não. Nossa, eu ia certo, não. Então, eu tinha que ir pra outro caminho. E eu vi que se eu fosse dedicada, eu conseguiria chegar lá também de outra maneira. Então, eu usei isso ao meu favor. Essa questão de ser mais focada, mais disciplinada, pra chegar lá também. Legal. E o que você faz pra ser disciplinada? Em questão dos estudos? Qual que... Tem uma rotina que você faz? O que você... Sim, eu queria deixar bem claro para as pessoas que eu não sou exatamente disciplinada. Eu uso a disciplina ao meu favor. Eu não sou disciplinada. Você me conhece, sabe? Eu sou muito preguiçosa. Se deixar, eu fico o dia inteiro sem fazer nada. Mas, hoje em dia, eu me planejo muito para ser disciplinada. Eu gosto de deixar tudo bem claro, ali, as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu pego a minha agenda ali e eu defino tudo. O horário que eu vou acordar, o horário que eu vou rezar, o horário que eu tenho para estudar, quantos minutos eu tenho para estudar, e eu sento ali e me dedico a esses minutos. Passou disso, pronto, acabou. Aí eu vou fazer outra coisa. Então, eu não fico naquela neurose, eu tenho que estudar o dia inteiro. Hoje eu não consigo fazer isso. Então, eu defino ali um tempo que na minha semana vai ser legal, vou conseguir aprender e vou. E é muito importante fazer esses planos que cabem dentro da sua rotina. Que às vezes a gente coloca lá, vou estudar 7 horas. Mas você trabalha o dia inteiro, você fica fora. O dia Como é tem que você vai 24, estudar você trabalha 10. Você tem que fazer um monte de coisa. Então, é muito importante estabelecer metas que cabem dentro da sua rotina, pra você não se frustrar também. Aí eu era uma pessoa assim, eu colocava lá, vou treinar 7 horas por dia. Não adiantava nada, treinava 7 e comia o resto... 24 horas por dia, treinava 7, comia 24. não resolve. Eu acho que pra gente ter disciplina, a gente tem que se conhecer muito. Isso é uma coisa que eu percebo hoje, né? Quanto mais a gente se conhece, igual questão de jeito, o que é melhor pra você, a sua rotina, tudo que envolve sua vida, né? E como é que você descobriu isso? Como é que a gente descobre isso? Terapia te ajudou? O que foi? Terapia me ajudou muito na questão que eu me cobrava muito do meu jeito, né? Igual de ser mais retida, assim. Então, eu fui percebendo as áreas ali que eu poderia melhorar e eu estudando, conhecendo mais aquilo que eu vou falar, né, com as pessoas, me dava mais confiança para poder falar. Se eu chegasse despreparada, eu ficava mais nervosa, eu tinha mais ansiedade. Então, estudar me ajudou nisso. Eu chegar mais preparada para eu conseguir falar assim naturalmente de uma forma melhor do que eu tenho que falar. Ou estudo. É muito legal, sabe por quê? Porque todo mundo que vê, todo mundo que a gente conversou, todas as conversas que a gente teve, todas passaram pela mesma base. Primeiro, a pessoa se conhecer, entendendo no que ela é boa, no que ela não é,
o que é a identidade dela, o que não faz sentido. E segundo, estudo. Isso é uma... Todo mundo que a gente conversou aqui, não, problema. Todo mundo que a gente conversou aqui foi a mesma coisa. A pessoa, não, primeiro eu entendi quem eu era, o que eu gostava, depois eu fui procurar o caminho, o estudo, o conhecimento para me tornar quem eu queria ser. Até pra você montar a sua rotina, você tem que se conhecer. Você tem que se Se a conhecer. pessoa for fazer a mesma rotina que a minha, às vezes ela não vai conseguir. É isso que eu ia falar. A questão, eu sempre falo aqui no podcast, questão de treino. Você era uma pessoa à noite. Eu era uma pessoa Ah. cedo. A Thaís vai treinar 8 horas da noite. É só maluco que vai ter 8 horas da Mas noite pra cá. isso entra muito na disciplina também, igual. Hoje eu não treino mais 8 horas, mudei finalzinho desse ano, né? Graças a Deus. Melhorou a vida. Mas todo o período ali que eu peguei da faculdade, eu treinei à noite. Porque eu não tinha outro horário pra treinar. Não tem outra opção. Não tinha outra opção. Se eu quisesse ir na academia, tinha que ser à noite. Então, eu passei a não negociar isso comigo mais. Se eu tenho que ir 8 horas, eu vou 8 horas. E eu, quando eu fiquei lá no Brasil, eu não dava conta de 8 horas. Eu falava assim, meu Deus, eu já fiz um tanto de... Ó, a Júlia de férias, ela não consegue. Eu não consigo, porque... Mas é isso, é se conhecer. Eu sei que eu rendo, é cedo. Eu ia treinar cedo, acordava cedo e ia. E a Thaís hoje ela pode escolher, mas antes ela treinava à noite. Querendo ou não, fazia bem pra você. E a gente entender isso. Às vezes, por um período da sua vida, você vai ter que... Olha, eu vou ter que treinar 9 horas da noite, mas vai. Era muito melhor eu ir 8 horas do que eu não ir. Não ir. Do que eu De fato, é. Então, eu passei a não negociar isso comigo. E a mente também, se você trabalhar ela do seu jeito, ela vai também. Então, não era sofrido mais pra mim ir 8 horas. Talvez daqui a alguns meses, né, que eu me acostumar mais cedo, vai ficar sofrido isso. Mas naquela época, pra mim, já era normal. Porque você fez amizade, você conheceu as pessoas, então tava um ambiente favorável pra A vocês. sua rotina já estava bem estabelecida, então você conseguia saber que, beleza, nesse horário eu vou estar em tal lugar, eu vou estar fazendo isso. Pro seu cérebro é ótimo, não precisa me preocupar, eu sei que isso vai acontecer. A questão da... Você acha que, tipo, a gente ter disciplina anda junto com a motivação ou não? Sim, porque acaba que você não é disciplinado à toa. Você espera ter um resultado ali no final. Então, se você não tiver uma motivação, não tem por que você ser disciplinado. Você vai comer certo, vai fazer tudo bonitinho, por quê? Sabe? Sem propósito. Se você for comer errado, você vai ter o mesmo resultado? Não. Se você for ter, não faz sentido você ser disciplinado. Então, Então tem... Não olha pra mim, não. Alguém me ajuda? 2025 vai ser diferente. O último episódio, o Luiz fez a promessa. A disciplina, acho que começa aí. Você não vai ser disciplinado à toa. Você tem um porquê ser disciplinado. Então, a motivação já começa aí. Você vai acordar todo dia ali com um propósito. E a gente não pode também depender só da motivação. Porque tem dias que a gente não está motivado. Deixa eu fazer uma confissão, Inca. Uma vez eu comprei um curso pra não procrastinar. Até hoje eu não fiz isso. Talvez seja por isso que você não melhorou. Esse eu gosto. É sobre isso a vida. A gente tá rindo, mas todo mundo já fez algo do tipo um dia. Vamos lá, né? Vamos ser sinceros. Só não comprei o curso de procrastinação, mas já comprei um curso e não fiz. Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, eu te interrompi. Não, pode falar. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Porque isso é um problema que eu tinha mais, hoje eu tenho menos, mas ainda tenho. Principalmente em relação ao telefone. É uma distração, assim, assustadora. Mas baseado na sua rotina, o que você faz para diminuir ou eliminar as distrações? Porque distrações hoje a gente tem muito, principalmente na palma da mão, tem muita distração. O que você faz para continuar tendo essa rotina e evitar essas distrações? Acho que hoje em dia o telefone é a maior distração. Não tem outra distração que pega tanto quanto o telefone. Então, quando eu vou estudar, ano passado eu fiz muito isso. Eu colocava pra gravar então mais, né, rapidinho, e deixava o telefone lá gravando enquanto eu estudava. Então, isso me ajudou muito pra não ficar mexendo no telefone. Eu já tinha esse costume, igual treino, academia, eu já não mexo em telefone. O horário ali é 1 hora só, então eu já vou focada nisso. Isso, eu já me desligo ali do telefone. Vou lá pra treinar mesmo. Eu acho que é isso, a gente tem que ir vendo ali o que... Você viu que você começou a estudar, aí chegou uma notificação. Você tá fazendo academia, aí você tá com o relógio, chega a notificação pelo relógio. Aquilo ali tudo te distrai, né? E te desliga do que você tá fazendo. Então,
quanto mais você puder evitar isso, é melhor. Acho que hoje em dia é o telefone, né? Eu, Ligar a gente. quando eu acordo, eu coloco no modo dormir. Porque aí não chega notificação. Aí eu consigo treinar, fazer as coisas, tudo. Hoje eu até falei com você que eu não uso mais o relógio. relógio. Foi recentemente, eu percebi que se eu ficasse com o relógio, A ansiedade, né? Ele chega a mensagem. Será que a pessoa vai responder agora? eu tava me desconcentrando muito. Tipo assim, eu vi que eu tava muito acelerada, porque o tempo todo eu tava tendo informação ao redor de mim, não ali do momento que eu tava vivendo. Então, até no serviço mesmo, eu percebi isso, que é melhor eu ficar sem o relógio. Só pra focar ali. Você tá dizendo, aí chega uma notificação e já dando um raciocínio aqui. Ah, você respondeu. Não, e é isso, você nunca tá presente, você sempre tá em outro lugar. Eu percebi isso, que eu tava muito acelerada. Tipo assim, eu não tava vivendo o momento ali, não tava prestando realmente atenção ali. Então, eu vi que se eu usar esse relógio aqui, eu vou ver as horas do mesmo jeito. O meu telefone tá lá, se eu precisar, eu posso ir lá. Se alguém estiver morrendo, vai me ligar. E é isso. Então, ali eu tô pra fazer aquela atividade, então esquece o resto. Vamos focar ali naquela atividade. E é isso. Esse assunto de disciplina aí Sensacional, cara. é um... O que você acha? Acho legal entrevistar a minha irmã, é que ela é tão pequenininha, eu tô vendo ela tão grande aqui. Zé, tava ali ontem brigando, xingando você, reclamando, chorando. Antes de começar, Antes de começar mesmo. Mas essa questão da disciplina em todas as áreas da vida, eu já falei isso e vou falar sempre que for necessário. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, se você consegue ser disciplinado nos treinos da alimentação, você consegue ser nos estudos, no trabalho, qualquer lugar que você tiver. É fácil? Não é fácil. Você precisa, às vezes, fazer muita renúncia. Você precisa reajustar sempre, porque eu ouço muito isso. Ah, mas chegar nesse nível é difícil. Hoje, para você que alcançou a disciplina, é fácil. Não, continua difícil. Eu tenho outros desafios hoje. Todo dia eu tenho um imprevisto. Todo dia eu tenho que me readequar. Eu preciso mudar minha rotina. Só que as pessoas não entendem isso. Que faz parte do processo e é uma melhoria contínua. Não é porque você entendeu hoje como é ser disciplinado que acabou, resolveu o problema. Não, se você não agir, não vai acontecer. Você teve algum estalo que você falava assim, eu preciso ter disciplina? Porque você é estudioso, né? Estudioso eu sempre fui. Sempre gostei de estudar. Sempre fui muito curioso. Às vezes até demais. Eu gosto muito de estudar, curiosidade. Nossa, o William gosta de estudar e ele quer me contar tudo que ele estuda, isso aí, né? Ela fica no interesse. Quando eu começo a falar, eu olho por lá e ela só. Assim, cara, eu não quero ouvir, eu não ligo. Eu não ligo. Eu não quero saber por que a gente enxerga um espectro de cores de vermelho a violeta. Não quero saber o porquê. Mas qual foi o estalo que você teve pra ter disciplina nas outras áreas? Bom, nas outras áreas, principalmente no esporte, foi por causa da minha saúde. Em 2015 eu tive um problema muito sério de saúde, eu tava com 25 anos, problema de pressão, problema, enfim, psicológico. E aí eu tive que procurar tratamento psicológico, procurei cardiologista para tratar, porque eu tava muito novo com pressão muito alta. Então esse foi um estalo. E aí eu comecei a ir na academia 3 vezes por semana, comecei a gostar, comecei a ver resultado. Aí já comecei a ir na nutricionista, desde então não parei, então já são aí quase 10 anos que eu faço acompanhamento. E aí eu fui gostando, fui conhecendo, chegou num ponto que a minha saúde já estava legal, meu corpo já estava legal, do jeito que eu gostava, enfim, que eu não me importava, eu nunca quis ser aquele cara do tanquinho sarado, gigante da academia, eu nunca tive esse desejo. Porém, eu sempre gostei de competição, eu sempre fui muito competitivo. E eu gosto de competições, principalmente de endurance, que o endurance está muito ligado. Então eu gostava de fazer HIIT. No início eu começava a correr, eu gostava de correr, eu só não conseguia por causa da asma, né? Até eu fazer o tratamento adequado e cuidar disso, hoje eu consigo muito bem. E depois conheci o CrossFit, e aí eu percebi que era um esporte que eu precisava de força, mas não precisava ser um cara gigante, e que ia trabalhar muito minha endurance, minha resistência, minha agilidade, raciocínio rápido, etc. E aí eu me apaixonei pelo CrossFit e de agora, né, tô correndo também. Mas nos esportes a alimentação foi uma necessidade. Que se eu não mudasse, era o que ia, assim, a minha vida hoje seria totalmente diferente se eu não tivesse mudado a chave naquela época. É óbvio, igual você falou, o mesmo processo, não foi da noite pro dia. Comecei um pouquinho, indo 3 vezes na semana, continuava comendo mal, mas eu percebi que continuar comendo mal não estava fazendo sentido com o que eu estava dedicando um tempo para treinar e comendo muito, então eu tenho um lema
que a Júlia saber que é o seguinte, você vai fazer, faz o quê? Bem feito. É fazer com excelência. É o melhor, não é, vou fazer porque tem que fazer, não, vou fazer o meu melhor. Então, tudo que eu pego pra fazer, eu vou dar 200% de mim pra sair um negócio bom. Vai sair bom. Para eu chegar no final, não ter retrabalho, odeio retrabalho. Isso aí me irrita de um nível, né, meu amor? A Júlia às vezes sofre com isso, que às vezes eu tenho... Eu imagino 2, né? Exatamente. E então, eu comecei a balizar minha vida, principalmente por causa da minha saúde, a disciplina nesse ponto. Nos estudos eu sempre tive disciplina. Na minha vida profissional eu também sempre tive disciplina, muito. Aliás, no início da minha vida profissional não, porque eu era adolescente, eu tinha 13 anos. Então, meu primeiro emprego, eu comecei trabalhando de office boy, enfim, depois comecei a trabalhar com eletrônico, com elétrica. Mas eu era adolescente, tinha 13, 14 anos. Não entendi como era a vida profissional. Até que um dia aconteceu uma situação que também foi uma virada de chave na minha vida. Acho que eu já contei isso aqui, que eu fui fazer um serviço de banco. Quando eu voltei, eu passei no GEPAN, que são os jogos estudantis lá da nossa cidade. E cheguei atrasado, voltei atrasado pro trabalho. Aí o meu chefe na época, Maurício Mazagão, ele me sentou e falou assim, olha, eu sei que você é muito novo, nessa época eu tinha 14, 15 anos, eu sei que você é muito novo, mas você já me falou que tem sonhos muito ambiciosos, e essa atitude que você tem, que você teve, que você tem tido, porque eu já tenho observado que isso tem acontecido mais vezes, ela não condiz com o que você falou comigo que você quer. Então, eu acho que tá na hora de você decidir se você só quer ser mais uma pessoa comum, ou se você realmente quer aquilo que você fala pra mim que você quer. Aí, nesse ponto, foi quando eu mudei a chavinha na minha vida profissional. Nos estudos, eu já tinha mudado a chavinha, depois eu mudei na minha vida profissional, e por último foi na minha vida na alimentação e no esporte. Foi desse jeitinho. Vocês têm alguma ferramenta que vocês usam? Igual eu usei muito depois da leitura. Foi uma coisa que me ajudou muito. Vocês se agarraram em algo? Você fala pra buscar conhecimento? Disciplina, tipo podcast, vídeos no YouTube. Eu gosto muito de ver podcast, ler livro também, eu gosto muito. E não só relacionado à disciplina em si. No início eu busquei muito sobre comportamento, né? Conhecer, para eu entender como que eu funcionava também, para mim ver o que seria melhor para mim. Então, eu sempre tive interesse nisso, de conhecimento mesmo, assim, no geral. Porque tudo acaba que ajuda no final. Você não só buscar ali a disciplina. Isso é uma coisa que ajudou a gente muito, depois que a gente passou a se entender, porque a gente se comparava muito e a gente competia muito. Porque eu queria ser inteligente igual a Thaís, e a Thaís queria falar igual eu. Só que eu não queria ser inteligente igual a Thaís, e a Thaís nunca ia falar igual eu. E a gente vivia numa guerra, porque a gente queria parecer muito pro pai e pra mãe, e a gente ia parecer do jeito... Casos de família. Não, mas depois que a gente passou a se conhecer, ó, Tatá é desse jeito, eu sou assim, hoje a gente tá surpreendida quando a gente briga só pelo olhar, a gente já entende assim, ó. Fica aí quietinha. Esse é o limite. Mas isso é uma coisa que é muito importante. Igual, quando a gente era mais nova, a gente brigava muito por causa disso, por causa da competição. A gente sempre queria mostrar que a gente uma era melhor do que a outra, só que acaba que a gente se frustrava, porque eu queria ser inteligente e eu não ia me destacar igual você. Inteligente. Não, sim, cara, só que naquela época eu não via isso, entendeu? Então eu me destacava o quê? Fazendo bagunça, eu queria aparecer de outra forma, entendeu? E uma coisa que eu já entrando nesse assunto, a gente era muito desorganizada. A Júlia mais ainda. Não, e isso entra em disciplina, porque o ambiente influencia muito. O quarto era muito bagunçado, né, minha sogra? A minha falava que nós parecia drogado, nem drogado era tão bagunçado assim. O nosso quarto, se pegar uma foto daquela época, era muito bagunçado. Então não tinha como uma pessoa morar naquele lugar ali, naquele quarto. Naquele ambiente. Isso é normal. E tipo assim... E ter disciplina em outras áreas. Ter sucesso em alguma coisa. não combinava. Então isso ajudou muito. Depois que a gente começou a ter mais noção disso, a ser mais organizado, ter um capricho assim, ajudou muito. Hoje, você chegar num quarto arrumado, é uma coisa, se você chegar num quarto bagunçado, deitar ali, qual que é a chance de você levantar pra fazer alguma coisa? Não, e sem contar que você custa dormir, você custa fazer tudo, e você não quer arrumar uma cozinha porque tá tudo bagunçado, a preguiça instala, hein? Se você não tá fazendo o básico, por que você vai fazer o algo a mais, que é o que vai te trazer resultado efetivo? Então, acho que se for começar agora o ano, a primeira coisa é organizar as coisas, né? Pôr tudo no lugar, primeiro. Limpar o ambiente, né? E depois se conhecer, ver o que vai ser melhor pra você. Porque cada rotina é cada uma, né? Então, analisa aí sua vida, né? Lê o que você tem que fazer, os pontos principais.
Uma coisa que eu faço muito, eu não sou de fazer muitas coisas. Eu gosto de fazer poucas coisas e elas eu faço bem feita. Se eu for olhar, eu não faço muita coisa na minha vida, não. Eu sou bem assim. Então, esse ano, o que vai ser minha prioridade? Igual ano passado, eu me dediquei muito à corrida. Isso foi muito bom pra mim. Mas hoje, a corrida já não vai estar ali no top 1. Esse ano eu já tenho outra prioridade. Vou continuar correndo? Sim. Mas não vai ser com a mesma intensidade. Então, esse ano eu já defini as minhas metas, tenho outra prioridade. E a minha rotina vai se encaixar nisso, para no final do ano eu ter um resultado bom também. Eu já testei com a corrida, eu vi que se eu me dedicar, se eu agarrar firme ali... Vários dinheiros ganhos, várias Várias competições, picanhas e troféus. No meio do ano eu comi uma picanha por conta da corrida que ganhou. Então, assim, isso foi muito bom, porque a gente... Nossa, olha onde que eu consegui, olha o prêmio que eu consegui. Por quê? Porque eu me dediquei, eu me esforcei, então eu consegui. Então, quando você aprende isso, o melhor é você ter um resultado. É o primeiro resultado ali, já você vê assim... Funciona. Se eu continuar, é possível. Então, esse ano a meta vai ser outra, mas eu sei que se eu me dedicar no final do ano, eu vou estar bem melhor do que agora. Com certeza. E é legal porque você aprende o método, você aprende o caminho, você aprende a curtir o caminho, você aprende que você tem que errar rápido e aprender rápido para resolver o problema. Então, assim, você aprendeu de um jeito, você aplicou para as outras, é a mesma coisa. Isso, e pelo que a gente conversou aqui, já dá para as pessoas verem que nada é perfeito, né? Amanhã você não vai acordar e vai comer bem, ir na academia, treinar, trabalhar perfeitamente, não é assim. É igual eu falei, fazer metas pequenas que cabem dentro da sua rotina. Hoje eu consigo fazer uma caminhada, então, põe uma caminhada. Aí cedo, em vez de comer um hambúrguer, come um pão com ovo. É trocar as pequenas coisas. Até na alimentação mesmo, é muito bom ressaltar que a gente não tem que ser radical. Todas as vezes que eu fui radical, dava errado no final. Principalmente no início. No início a gente peca muito nisso. Então, não sejam radicais. A gente cortava tudo, o arroz, o pão, vivia só... Não é de chá de hibisco, você lembra? Chá de hibisco? Não é assim que... Nossa, cortei todo o carboidrato da minha vida e tô bem. Passou as horas de jeito. Lá do lado tinha uma loja de chá, né, cara? A Júlia é de uma plantação de chá em casa, nunca tomou. Eu comia muito errado, né? Aí eu levava pra desinchar, tomar um chazinho pique. Tem um ano que ela mudou, ano passado eu já joguei uma plantação dela embora. Não comer errado, eu vou tomar um chá pra compensar. Mas é isso, a gente fala assim, disciplina, todo mundo acha que é uma palavra sofrida, né? E não precisa ser tão sofrida, não, né? Se a gente for aos poucos, mudando uma coisa ali, e já não precisa ser radical, porque a gente, igual o William falou, não vai ser o monstrão da academia. Eu não vou ser fisiculturista, eu não vou ser a top 1 do Brasil de corrida. Então, assim, não tem porquê eu me cobrar nesse nível de começar amanhã a ser radical. Então, assim, eu vou encaixar na minha realidade. Eu posso comer um hambúrguer no final de semana, eu posso tomar um sorvete no final de semana, não tem problema. Mas durante a semana, vamos, né? Manter o foco. Pra manter ali. Errar o mínimo possível no final de semana também. É isso aí. Sem cortar tudo, gente. Comer normal também. E é muito engraçado, porque eu e Tatá, a gente sempre teve o exemplo da mãe. A mãe sempre caminhou, sempre fez atividade física, e nós duas... Por quê? Porque o pai não era assim. Aí foi mais fácil. Meu pai era assim, ele fazia caminhada segunda e terça, na quarta ele fazia pastel frito e biscoito frito. Aí acabou a semana pra ele. Sim, e a rotina dele era mais tranquila, era mais confortável. Era mais confortável. Então é muito importante. Hoje a gente sabe a importância de uma atividade física, de comer bem. Então, não foi assim a vida inteira. A gente tá assim, uns 4 anos que a gente tá melhor, mais certo. Então, isso é muito importante para as pessoas saberem que, às vezes, elas pegam a gente no Instagram de alguns meses pra cá e falam assim, nossa, mas elas têm sucesso nisso, por que eu não tenho? Mas não foi assim lá atrás. Lá atrás a gente passou por crise de ansiedade, por muita coisa ruim. Muito choro que ninguém tá vendo. Isso. Até mesmo pra gente dar o start ali pra começar, teve que ter uma coisa além, né, pra começar. Sim. Ô, Luiz, olha que legal. É muito clichê isso que eu vou falar, mas nós somos a média das pessoas que estão à nossa volta. Tanto que o ambiente, ele influencia. Todo mundo que vem nesse podcast fala a mesma coisa, que o comportamento muda. E geralmente eles dão exemplo de pessoas que estão ao redor, que têm o mesmo comportamento. Posso dar meu depoimento? Por favor. Depois que a Júlia, assim, melhorou mais, que ela ficou mais organizada, que ela ficou mais disciplinada, eu vi o tanto que eu podia ser melhor também. Tipo assim, eu já era um pouco, mas eu vendo você perto de mim,
começar... O salto que ela deu, né? Não, nem só primeiro, eu falo assim, dela tá perto de mim e eu ver que quando ela é disciplinada, ela é bem melhor que a Júlia de antes, e isso me motivou também, pelo fato de se eu for focar na minha disciplina também, eu posso ser boa também. E isso foi eu aprendi com você. Então tudo vai passando. A Júlia ser disciplinada me deixou mais disciplinada. Eu comecei a estudar por conta de você, quando a gente se conheceu, porque eu não gostava. Tipo, eu saí da faculdade, né? Eu tive que estudar aquele período ali, mas depois eu não queria saber disso. Você estudava pra passar, né? Pra passar. Aí depois que eu falei assim, nossa, a gente pode ser melhor. E eu me agarrei nisso também pra sair daquela situação. E foi muito bom. Hoje, graças a Deus, depois que a gente mudou, eu sofri os primeiros meses ali, mas depois que a minha chavinha virou, eu falei assim, não, eu vou voltar lá, aquela Júlia que eu conheci o William antes. Até um conselho pras pessoas, né? Igual hoje a gente tá bem, graças a Deus. Mas com todo mundo acontece coisas ruins, né? Então se você tiver numa situação ruim, não é o fim do mundo, né? Aí Use você isso pode a seu vir- favor, né? Com certeza tem alguma coisa que você pode fazer aí que vai te ajudar a sair melhor lá no final. Não é festa que dure pra sempre, nem tristeza eterna. Sempre dá pra fazer algo. Isso aí. E a gente entender que tudo na vida é fases, né? A gente tá naquela fase ali, não quer dizer que aquela fase vai durar o resto da sua vida. É só um período. Essa questão do ambiente me fascina porque a gente consegue ver isso na prática. É só você parar pra prestar atenção no que tá acontecendo à sua volta, você vê o tanto que o ambiente te influencia. Até pra você conversar, assim, igual a Júlia, a gente é muito próxima. Então, se eu for conversar com a Júlia de um problema, pedir ela um conselho, se ela for essa pessoa, ela vai me aconselhar muito melhor. Com certeza. E vice-versa. A disciplina dela acaba transbordando em você e nas pessoas que estão à volta dela. Isso é uma coisa que a gente viu na corrida. O tanto que a gente ajuda as pessoas a querer fazer um esporte, a corrida, enfim. É muito legal. As pessoas verem por meio de você que é possível. É aquilo que a Júlia fala. O que você fala sobre o exemplo? O exemplo arrasta. Realmente. Palavras convencem. Não. Miguel? É isso. É o exemplo arrasta, é isso. Pô. As atitudes convencem mais, hein? É, Isso. o exemplo, ele é... Não tem argumento. Não tem... Contra fatos, não há argumentos. Não tem como. Você viu o resultado da pessoa, você pode falar o que quiser, mas se você tem um exemplo pra mostrar de sucesso ali, eu vou falar o quê? Tem resultado. Não tenho. Não tem o que fazer, não. Você tem resultado. Ué. Olha só de onde vocês saíram. Eu conheço vocês há pouco mais de 3 anos, eu acho. Isso, 2021, né? 3 anos. Tem 3 anos que eu conheço vocês. Hoje, vocês são totalmente diferentes quando eu conheci vocês. Totalmente diferentes. Não consigo nem imaginar. Tô tendo. A gente era bem fechado. Vocês não têm essa visão. Enfim, é a vida de vocês, hein? Mas eu que tô de fora e vendo o comportamento de vocês, vendo o que vocês vêm conquistado nesses anos, vocês são pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes a ponto de que eu tenho certeza que muitas pessoas se afastaram de vocês porque hoje vocês não são mais as pessoas que proporcionavam coisas boas pra elas. Então, pra elas não faz sentido. Elas não querem ter disciplina, elas não querem estudar, então acabou ficando pra trás. Vocês têm amigos assim? Uhum. Pessoas que hoje não fazem mais sentido nenhum na vida de vocês? Isso eu acho que em toda fase da vida da gente. Acaba que a gente sai da escola, já tem um amigo que você já não identifica tanto ali mais pra você seguir sua vida. Na faculdade, então, depois que você faz o TCC ali, você vê, ó. Tem pessoas... Você separa os amigos dos inimigos. Tem pessoas que, ó, não quero pra minha vida mais. No trabalho também é a mesma coisa. Tem uma atitude de uma pessoa, nossa, mas a minha personalidade não condiz com a dela. Aí você absorve só o que você precisa do trabalho ali, pronto, acabou. Então, acho que isso é um ciclo da vida. Todo mundo passa por isso. E a gente tem que saber, entender que a vida é um ciclo. Não ficar chateado porque tal pessoa foi embora. Mas por que ela foi embora? Às vezes é porque você não está satisfazendo ela mais ou você não está satisfazendo. Enfim, vice-versa, entendeu? Eu tenho uma filosofia de vida que ela é muito polêmica. As pessoas às vezes me interpretam mal, mas isso é comprovado, tá? Por que essas pessoas saem da vida, gente? Porque toda relação, toda interação humana, ela é baseada no interesse. E não tô dizendo que ter interesse é uma coisa ruim, pelo contrário. O ter interesse, ela está interessado pelo que a pessoa tem para te oferecer em relação à vida amorosa, à vida profissional, à vida pessoal, aos estudos. Então você só vai ficar próximo de pessoas que têm algo a oferecer. E hoje eu aplico isso assim, 100% da minha vida. Eu não gasto o meu tempo
com pessoas ou ambientes que não estão alinhados com o meu objetivo. Não tá alinhado, eu nem me estresso. E acaba que a gente nem consegue ficar no ambiente. Um exemplo é quando a gente foi pro Brasil, a gente não conseguia ir numa giras, numa boate, porque não condizia, mas A gente tanto até que a gente tentou, a gente foi- ficou 40 minutos lá a gente dentro, não ficou aguentou. frustrado, a gente saiu de lá, tipo assim, Olha só, ó o rolê. Não, nós dois estamos muito velhos, parecendo 2 idosos, a gente tá novo. Não, vamos na Giros, vamos no Forrobodó, vai ser legal. Meu Deus. gastamos dinheiro à toa, mas é isso, tem coisa já que já não condiz mais com você ali, a gente tem que saber entender isso também. E respeitar. E tá tudo bem, não quer dizer que você seguiu um caminho e as outras pessoas seguiram delas, que você tá certo ou você tá errado e elas estão certas. As pessoas têm que entender que, a partir do momento que os objetivos não estão mais alinhados e aquela pessoa não faz mais sentido estar na sua vida, tá tudo bem aquela pessoa ficar pra trás, você vai continuar tendo um relacionamento com a pessoa. Não é que você vai ter raiva, não, mas para aquele momento ela não faz mais sentido. Se algum dia você se encontrar, senta, toma um café, bate um papo, vai ser legal lembrar das histórias do passado. Mas aquela pessoa na sua vida todos os dias já não faz mais sentido. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso tem muita gente que sente isso, né? Acho que desde novo, igual nós começou a trabalhar novo. E no colégio eu senti muito isso. Igual eu era a única do meu grupo que trabalhava. O resto não trabalhava. Então eu não ia mais nos encontros à tarde. Que você tinha trabalhado. Eu não participava mais ali das reuniãozinhas. Então acaba que você vai sendo excluída assim aos É poucos. natural, não tem como. E isso a gente sente muito, mas depois que a gente passa a ter maturidade, a gente percebe que Tá tudo bem. tá tudo bem. Isso é a Viu as pessoas que ficaram lá e como você tá hoje também. Foi a melhor coisa que eu fiz foi começar a trabalhar. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. É isso, porque você vê que o seu propósito é diferente. E você honra, você respeita o seu propósito. Tá? Gente, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, não tem disciplina, não consigo ter disciplina, não tem disciplina, o nosso assunto hoje. Mas essa pessoa, ela tem dificuldade de entender que a partir do momento que eu quero ter disciplina, eu vou ter disciplina, algumas pessoas vão sair da vida dela. E ela não aceita que aquelas Gato pessoas... de preço. É isso, ela fala assim, não, eu vou ter disciplina, mas se eu começar a ir pra academia e deixar de ir pra bar todo dia, eu vou perder essas amizades aqui, então prezo não. Ele disse que achava ruim, deu treinar. Eu tenho amigos que falam, nossa, você treina demais, sua vida é muito chata, meu Deus, é só comer certinho e treinar, você não faz mais nada. Não, meu filho, vai curtir a vida. Gente, curtir a vida pra mim é isso. E isso é complicado, porque ano passado eu tava bem mais magra quando eu fui pro Brasil. E eu fui num salão, a menina me ofereceu doce, eu falei que não. Aí ela falou comigo que a gente tem que aproveitar a vida, que não sei o que tem, depois a gente morre e não... Aí, tipo Como se assim, comer aquele doce ali fosse salvar a sua vida, fosse o então evento. você tem que estar muito ciente do que você quer pra você chegar lá, porque às vezes uma pessoa fala uma coisinha e você fala assim, não, é verdade, tem que aproveitar a vida, né? Vai que eu morro amanhã e não comi isso. Você tem que estar muito ciente do seu E uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que quando a gente toma outro caminho, você pode ter certeza que não é só você que tá tomando ele, não. Então, no meio do caminho, você vai encontrar pessoas que tá nessa mesma direção. Você não vai ficar sozinho pra sempre. Sempre vai ter alguém que tá indo por esse caminho também. A gente não é exclusivo, Nós somos o alecrim dourado. O alecrim dourado, você não é o único. Da mesma forma que tem pro outro caminho que você não acha mais certo, tem pro que você acha também. Então, Me aceita. sozinho você não fica. Vamos lá, pessoal. Não tem apego, não. Deixa as pessoas irem, deixa novas pessoas chegarem. Pessoas, situações. É isso, ambientes, pessoas, experiências. Deixa as novas chegar, deixa as antigas que não faz mais sentido ir embora. Mas eu acho que é difícil, eu falo porque quando eu vim pra cá, a gente fica muito na zona de conforto. Que é muito mais fácil você ficar em casa e não conhecer ninguém, do que você sair, às vezes vai conhecer uma pessoa que não é igual a você, não pensa a mesma coisa, e você fica assim, não, vou ter que sair. Ela estava muito estressada comigo. Isso a gente pode colocar até na disciplina. Quando a gente começa, principalmente na academia, não é agradável. Não. Você ir ali num ambiente totalmente diferente, fazendo uma coisa que você não tem costume, que vai te gerar dor. Você vai chegar em casa, você vai estar do mesmo jeito ainda. Você vai ter que fazer aquilo um período constante pra ter um Ou resultado. até o resto da vida. E por que a gente acha que a gente vai sair na rua e pela sorte de Deus, a gente vai encontrar alguém que vai dar super certo com a gente? É. Não faz sentido. Faz sentido, é sentido. Pelo tanto, igual, eu e você, a gente foi dar certo depois de anos. Depois de Kelly. Como é que eu vou dar certo com alguém na primeira esbarrada? E olha que a gente morava junto, né?
E isso até pra relacionamento. Trabalhava junto. Isso pra tudo, até pra relacionamento. A gente não encontra o amor da vida da gente em qualquer esquina. Se fosse assim, era fácil. É isso. Então, tudo a gente tem que ter disciplina, até pro amor. É muito tombo que você vai levar até você encontrar um amor. Então é pra tudo. Pra amizade, pra relacionamento, pra trabalho. A gente tem que insistir muito pra conseguir o sucesso ali. Relacionamento todo dia você tem que plantar um pouquinho, né? Todo Pro relacionamento dar certo e pra você encontrar o que você quer, que você tem que ser primeiro. Então, já começa, tudo tá ligado ali. Isso era uma coisa que a gente sofria muito, porque a gente buscava nas pessoas uma coisa que a gente nem era. A gente exigia que a pessoa fosse assim, assim, assado, mas nem a gente era assim. E a gente acabava se frustrando em todas as relações. E tudo começa aí, né? Na insistência, mudar o ambiente, agir primeiro, pra depois a gente ir. Eu e a Júlia Menino, a gente conversou muito sobre isso, tá? Muito, muito. A gente tinha umas conversas filosóficas, a gente devia ter gravado, eu acho que... Eu acredito que os ambos já sofreram por amor. Imagina se você tivesse desistido da primeira pessoa que deu errado. Tudo é insistência. A gente se conheceu depois de 2 frustrações muito grandes e muito aprendizado. Isso. E aí a gente percebeu que o nosso comportamento no relacionamento também estava errado. Tava errado. O nosso comportamento estava errado. E a partir dessa mudança a gente se conheceu e a nossa identificação foi... Meu Deus, 6 meses casou. Pronto, Até o isso aí. relacionamento é disciplina. É mesmo. Mas é mesmo. E o que vocês deixariam pra uma pessoa que tá querendo começar 2025 e falar assim, não, quero começar a ter disciplina, ou no esporte, ou no estudo, ou no trabalho? O que vocês diriam pra elas? O que eu já disse aqui desde o início, que a gente não tem segredo, gente. A gente não é disciplinada. A disciplina é apenas uma ferramenta que a gente usa. Então, o melhor que a gente pode fazer é melhorar a gente primeiro, organizar a casa, organizar as metas, ver o que a gente quer primeiro, para depois a gente focar em ser disciplinado. Primeiro a gente tem que organizar a bagunça. E depois a gente pensa nisso. Assina embaixo, concordo plenamente. E você? É isso. Se conhecer, descobrir o que eu quero, traçar um caminho e aí começar a fazer. E principalmente, estar com a mente aberta para mudar, caso seja preciso, durante o processo, mudar de direção para alcançar seu objetivo. E um conselho que eu dou é, coloque metas que cabem dentro da sua rotina. Porque eu era essa pessoa que fazia metas pro ano e colocava metas muito grandes e chegava lá em março, eu já não dava mais. Porque eu coloquei meta de emagrecer 70 quilos em 3 meses. Aí eu tirava doce, tirava arroz. Mas isso é verdade, porque eu passei. E depois passava 15 dias, eu comia o dobro. Então eu ficava ansiosa, o cabelo caía. Então, assim, coloca metas pequenas. Não, esse ano eu vou fazer 40 minutos de bike 3 vezes na semana, o ano inteiro. É muito legal, eu vejo algumas blogueiras postando, eu vou fazer 190 dias de atividade física. Então, coloca metas que vai caber dentro da sua rotina. Possível, né? Eu prometo que esse ano eu vou fazer 400 dias de atividade física. Pô, mas já começou perdendo. E é bom, igual você falou, e o William também, 2 pontos, né? A alta performance, ela também é temporária. Você não vive a vida em alta, porque isso faz... Se você seja um atleta profissional... Você ter alta performance é temporário, então é melhor você fazer o básico ali constantemente, que você chega lá também. E, igual o William falou, eu mesmo reajusto ali a minha vida durante o ano várias vezes. Até a minha rotina mesmo, ela não é a mesma durante o ano todo. Eu reajusto ela. Então, conforme você for vivendo aí no ano, né, que a gente não consegue programar tudo, tá reajustando. Isso aí. Isso. Luiz, tem alguma pergunta? Cara, eu vou colocar a pergunta da Júlia, mas de uma forma um pouquinho diferente. Vixe, lá vem o Luiz, põe em cima de Toda vez. Imagina assim, ó, esse cenário. Joãozinho, 35 anos, mora com os pais, acorda meio-dia, fica no videogame. Já tô com raiva. 175, Já tô com raiva, já tá errado. 175 quilos cada perna. Padrãozão assim. Eu quero que cada um de vocês escolha uma coisa o mais simples possível pra ele sair desse buraco que ele se enfiou. Beleza. Buraco. Tipo assim, cara, essa tem que ser Eu acho principal. ele mudaria totalmente se ele saísse da casa do mãe dele. Primeira coisa, sair da casa do mãe dele. Se a mesma rotina, só que sozinho. Uhum. Já vai mudar muita coisa. Só da sopa não aparecer magicamente na Lavada. gaveta lavada e passada, já muda completamente a vida de um homem. Depois de fazer isso, de sair da casa dos pais, eu acho que automaticamente ele já vai ter que começar a fazer as coisas. Tá confortável.
Só ele já vai emagrecer, né? Já vai ter comida pronta. Porque, ó, pra sair de lá, ele tem que trabalhar pra pagar se quiser uma empregada. Eu tenho certeza que num cara desse, mulher... Ele vai ter que trabalhar mais. pelo menos. Mulher acho que vai ser muito difícil de querer uma pessoa nessa situação. Então, assim, ele vai ter que se movimentar. Se tiver num caso muito extremo, assim, ele vai precisar de um start muito grande. Às vezes a mãe dele manda ele embora. Mas Pesado. se for num caso muito grave. Mas A gente lê um livro sobre isso, questão de... Tá até na Bíblia falando sobre isso, mas hoje, gente, homem não tem que ficar em casa de mãe com 40 anos. Eu não acho isso certo. E isso, várias pessoas já, né? Então, assim, acho que pros homens aí, se você quer ter uma família, é muito importante você ter o seu espaço ali, sair da aba da mãe pra fazer tudo. Porque senão você nunca vai crescer. Aí vai chegar uma mulher que vai começar, você acha que ela vai começar a mandar em você, e você nunca vai dar certo no relacionamento, porque você não quer ninguém que mande em você. a gente podia até empregar aqui, né, o que a gente falou, começa organizando o quarto e tudo. Mas eu acho que pra um cara chegar nesse nível, isso já não funciona mais. Funciona mais. Tem que ser alguma coisa mais... Tem que ser uma coisa mais radical, é isso. Então, primeiro é sair da casa dos pais. Você, meu amor, qual que é a dica que você dá? Não, acho que depois que ele sair já vai ter um choque, né? Mas eu acho que eu mudaria a alimentação. E pra mim, a dica que eu dou, saiu da casa dos pais, começou a melhorar a alimentação e treinar, é procurar propósitos ambiciosos pra vida. É começar a procurar algo fora da curva. E não ficar pensando igual todo mundo. Não ser mais um. O que eu preciso fazer pra ser uma pessoa diferente? E aí, a partir daí... E eu vou deixar um filme aqui, A Baleia. Esse filme... A gente assistiu esse filme, depois vocês já assistiram. Então fica a dica aí, assistam o filme, chama A Baleia. Você assistiu, Luiz? Pesado, né? Cara, aquele filme... O filme é sensacional, sim. Se você for uma pessoa sentimental, que chora, você vai sair de lá com um tapa na cara, porque ele é muito forte. Aquela cigarra tá na minha cabeça. Cara, aquele filme é assustador. Então uma dica pra vocês, assistam esse filme. É isso. Mais perguntas? Isso, mãe. Pessoal, minha sogra tá Camila. aqui nos estúdios do iCast. Tá aqui minha sogra, presença ilustre. Camila também tá aqui. Tem uma pergunta, Camila? Tá tranquilo? É isso. Mais alguma coisa, João? Deixar uma frase pras pessoas, pra dois... Isso, deixa a frase do ano. Eu vou deixar uma indicação. Pode. Eu vou indicar o livro que eu li, que eu gostei muito, que é Desperte Seu Gigante Interior. Para quem vai começar agora o ano, ele não fala só de disciplina, né, mas também de crenças que a gente tem, né, de comportamento, mentalidade também, que influencia muito. Então, esse livro é excelente para quem quer virar aí e ser o gigante, né, despertar o gigante. Tem um ano 2025 diferente do que foi 2024. Sensacional. Eu quero deixar um recado para vocês começarem. Independente de qual situação, comece. Comece fazendo uma caminhada, comece descascando uma laranja, mas comece, fazer pequenas mudanças. Até vendo um podcast. Se propõe a fazer alguma coisa que você não está habituado e que essa sua ação vai te trazer benefício. Isso. É isso. Quer deixar alguma dica? Não, é isso. É Procura alguma coisa diferente. Comece a fazer alguma coisa diferente que tá alinhado com o seu objetivo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Você quer deixar seu Instagram? Thaís Almeida _. O meu é Julia Almeida Lopes. William Castro Lopes. E segue a gente no iCast, no Instagram do iCast. E sigam a gente também no YouTube. É isso aí. Se inscreve aí no nosso canal. Se gostou, deixa um joinha aí. Compartilhe com as pessoas aí o nosso podcast. Deixa algum comentário, alguma dica que vocês querem para os próximos episódios. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.